E aí galera, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar de Banco do Brasil. Ele soltou o segundo trimestre desse ano de 2026 e a gente vai falar desse trimestre. A gente vai ver o relatório com vocês, vai falar de dividendos que vão ser pagos, vai calcular preço-teto, olhar os índices do banco e ver se compensa ou não comprar. E hoje também vai sair resultado de Banrisul. E eu vou trazer essa análise com vocês aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal para não perder esses análises aqui do canal. Então, bora para a análise do Banco do Brasil. Então, a gente pega aqui a análise do Banco do Brasil, a gente tem alguns índices aqui que a gente já consegue ver, né? Então, o lucro líquido ajustado dele foi de 3,9 bilhões, 4 bilhões, aumentando do segundo trimestre de 2026 comparado ao primeiro trimestre de 2026 e também aumentou comparado ao segundo trimestre do ano passado. Ele está com a inadimplência muito alta, né? Então, se a gente pega a inadimplência de mais de 90 dias da carteira de crédito dele, ele está numa média de 5,61% de inadimplência aqui na carteira dele, o que é muito alto. A gente vai ver essa inadimplência por setores, só que isso é uma inadimplência já muito alta, essa média aqui de 5,61, né? Então, a margem financeira dele foi de 27,5 bilhões, aumentou comparado ao primeiro trimestre de 2026 e também aumentou comparado ao segundo trimestre de 2025. Isso é um ponto positivo. A receita aqui de prestação de serviço, né, foi de 9,1 bilhões, despesas administrativas foi de 10,1 bilhões, o que aumentou comparado ao trimestre passado e aumentou mais de 4% comparado ao segundo trimestre de 2025. Isso é um ponto negativo. Essas despesas administrativas aqui ter aumentado é um ponto negativo e faz com que o lucro do banco caia e ele pague menos dividendos, né? E por que a inadimplência está tão alta, né? A gente vai ver isso aqui para baixo. Só que, um adendo aqui, se a gente for pegar aqui as empresas que o Banco do Brasil são sócio, eles são controlador, elas teve um lucro nesses dois trimestres, né? No primeiro semestre de 8,3 bilhões e as empresas que são coligadas, ele teve um lucro de 3,8 bilhões. Isso dá mais de 12 bilhões. Então, se a gente for pegar aqui dividindo por dois trimestres, né, daria mais de 6 bilhões por trimestre. Ou seja, só das empresas coligadas do Banco do Brasil, ele teve um lucro de mais de 6 bilhões. Ou seja, se ele teve, então, aqui um resultado de 3,9 bilhões de lucro nesse segundo trimestre aqui, muito provavelmente o Banco do Brasil está tendo uma margem negativa no lucro dele do banco mesmo. Porque se ele teve um lucro de 6 bilhões das outras empresas e só está com um lucro de 3,9 bilhões, o banco está performando negativo, né? Por causa que está abaixo lá do lucro das empresas. Então, o que está segurando esse resultado aqui desse lucro do Banco do Brasil são as empresas que ele é controlador geral. Então, é isso que está segurando o lucro do Banco do Brasil. Então, se a gente vem aqui, né, para o lucro líquido ajustado, analisando esse lucro líquido aqui, igual a gente viu, foi de 3,9 bilhões no segundo trimestre, né? Então, desses 3,9 bilhões comparado ao segundo trimestre do ano passado, aumentou 100 milhões aqui. Já no primeiro semestre para o segundo semestre desse ano, de 2026, aumentou 13%. Isso também é um ponto positivo. Só que se a gente pega o ROI do Banco do Brasil, está de 8,3. Isso é um ROI muito baixo para bancos. Comparado a outros bancos aqui, esse ROI está muito baixo. O que faz esse lucro aqui do Banco do Brasil estar muito abaixo do que era antigamente é a inadimplência alta. Então, se a gente pega a análise de inadimplência aqui do Banco do Brasil, ó, se a gente pega aqui então, a carteira de crédito expandida, né? Isso aqui é a média de inadimplência dos 30 dias, olha para vocês verem. Comparado a junho de 2025, que estava 5,5, em junho de 2025, comparado a esse ano, ó, junho de 2026, está 7,66 de inadimplência de 30 dias mais. Ou seja, aumentou mais de 2. Ou seja, a cada 100 pessoas que o Banco do Brasil pega dinheiro, mais de 7 não estão pagando. Ou seja, quase 8 pessoas não estão pagando. E se a gente pega a inadimplência de 90 dias, mais, isso é o pior, né? Porque se já passou de 90 dias, muito provavelmente essa pessoa não vai pagar, aumentou de 3,96 para 5,91. Isso é uma inadimplência muito alta, gente. Essa inadimplência é o que está fazendo o Banco do Brasil performar tão mal ano passado e esse ano. Eles estão tentando melhorar essa carteira de crédito, só que a inadimplência ainda continua muito alta. E se a gente pega por segmento aqui, ó, se a gente pega a carteira de crédito então, por pessoa física,
olha para vocês verem. A inadimplência de 30 dias mais está de 11,42, ou seja, a cada 100 pessoas que pegaram dinheiro com o Banco do Brasil nos últimos 30 dias, não pagaram. E se a gente pega de 90 dias mais, tá de 8,41. Então a carteira de pessoa física é a mais preocupante. É a que menos tá pagando, né? Que as pessoas estão pagando. Está com a inadimplência muito alta na pessoa física aqui. Já se a gente pega aqui no agronegócio, né, que é o principal carteira do Banco do Brasil, então a carteira de crédito deles, a inadimplência de 30 dias mais está de 8,97, aumentou então em um ano de 5 para quase 9, gente. Isso é um índice muito alto. E de 90 dias mais aumentou de 3,16 pessoas a cada 100, né, para 6,27 pessoas. Ou seja, é um índice muito alto, gente. Se mais 90 dias, é muito provável que essas pessoas não vão pagar e vão ter que renegociar. O banco vai ter que renegociar essa dívida com essas pessoas. E 6,27 é um índice muito alto para um banco. E aí, se a gente pega aqui, isso também, né? Se a gente olha aqui, então, esse lucro de 3,9 bilhões foi muito por causa dessa inadimplência, por causa que a inadimplência está muito alta. Lembrando que 2023, 2024, o Banco do Brasil lucrava 37 bilhões, gente. O Banco do Brasil lucrava de 9 a 11 bilhões por trimestre. E aqui ele está lucrando 3,9, muito menos da metade do que ele lucrava naquele tempo. Por causa que a carteira de crédito dele, mesmo tendo mais pessoas, está com a carteira de crédito com inadimplência muito alta. Como que o banco ganha dinheiro? Ele pega emprestado com pessoas, por exemplo, você deixa seu dinheiro parado lá no banco e o banco empresta para outras pessoas com a taxa de juros maior. Ele ganha nesse spread. E essas pessoas estão deixando de pagar. Então isso faz com que o lucro do banco caia, porque essas pessoas não pagando, eles têm que deixar mais dinheiro em caixa, não conseguem distribuir esses dividendos para as pessoas. Então, isso é o fator aqui. E se a gente pega, então, os índices do banco, né? Se a gente pega aqui os índices do banco, a gente vê que o PVP dele está descontado. O preço ao valor patrimonial pelo lucro está muito baixo e a inadimplência muito alta, as pessoas descontam nesse PVP. Então, o PVP de 0,59, ou seja, o preço que ele tem sobre tudo que ele tem, sobre o valor patrimonial que ele tem, está com 31% de desconto. Na verdade, 41% de desconto, ou seja, 41% descontado. Se o Banco do Brasil vendesse tudo que ele tem hoje, todas as agências, todo a carteira que ele tem, hoje ele estaria descontado 41% sobre o seu valor patrimonial. Já olhando dividendos, a gente vê que ele pagou aqui na média, né, 2,87%. Só que, por causa que nesse último ano, esse ano de 2026 e o último ano, o Banco do Brasil diminuiu muito os dividendos, porque ele também diminuiu o payout. Ele diminuiu o payout de 45% para 30%. Então, isso faz com que ele pague menos dividendos. E se a gente pega aqui a cotação dos últimos dias, ó, desvalorizou mais de 29% e já caiu da casa dos R$19 de novo, dos R$20 de novo. Ele chegou a bater 25 naquela época que as pessoas do estrangeiro estavam investindo muito no Brasil, só que já caiu de volta para os R$19. Isso quer dizer que ele está com preço provavelmente bom, né? Se a gente pega aqui então o preço teto dele, né, o preço justo, na verdade, que é visando cotação, ele deveria estar custando R$40, R$39,54, e hoje ele custa 19. Ele está com 108% de upside aqui, ou seja, de oportunidade da gente entrar nesse banco aqui. Se a gente pega então aqui o preço teto visando dividendos, ele deveria estar custando 30,62, ou seja, para pagar 6% de dividendo, ele está com 61% de oportunidade de entrar ainda, visando, comparando os dividendos que ele já pagou, né? Mesmo com os dividendos muito baixos, gente, ele está ainda com oportunidade visando os dividendos. Só que a gente vai calcular o preço teto aqui dele e vai calcular se compensa ou não entrar no Banco do Brasil para receber dividendos nesse curto prazo. E aí vocês tirem a própria conclusão de vocês, né? Se a gente pega aqui, ó, mesmo que em 2025 o Banco do Brasil só pagou 5%, se a gente pega em outros anos, o Banco do Brasil pagou 11,92%, 8,20%, 10,75%. Lembrando que aquele preço teto é calculado na média desses 5 últimos anos, né? Então, a média dele é 8,81%. Por isso que ele está descontado se for comparar a média dos últimos 5 anos. Só que se a gente pega aqui, nos últimos 2 anos, que são 2026, ele pagou 5% e nesse ano ele só pagou, por enquanto, 2,37%. O que é um dividendo muito baixo comparado aos outros anos aqui, né? Porque o lucro dele caiu, igual a gente falou. Então, é isso aqui que está isso aqui que está atrapalhando muito o Banco do Brasil. É a inadimplência dele. E se a gente também pega aqui, então, a pessoa jurídica já está mais controlada, né? Diminuiu de 4,82% para 4%. Então, a carteira jurídica dele, ou seja, para empresas, está melhor que a carteira de rural, de agronegócio e de pessoas físicas aqui. Então, é isso aqui, gente.
Então, falando aqui então agora dos dividendos, né? O Banco do Brasil anunciou aqui um JPC de 10 centavos que ele vai pagar no mês 9 aí. Então você tem até dia 1 do 9 para receber esses dividendos quem comprar, e ele vai pagar 30, vai pagar 11 do 9, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui na minha carteira. Se eu olhar aqui na minha carteira, a gente consegue ver quanto que ele vai pagar, porque o investidor 10 já lançou. Então, se a gente vem aqui em proventos, deixa eu carregar aqui, a gente vai ver aqui que Banco do Brasil, ó, então é 1 do 9 e vai pagar dia 11 do 9, isso mesmo, ó, 10 centavos. Se a gente for descontar aqui o JPC de 15%, vai dar mais ou menos 0,89 centavos, 9 centavos aí de dividendos por ação, o que é um dividendo muito baixo. Então, se a gente for calcular aqui, então, isso aqui que a gente está falando do preço teto, ó, então o Banco do Brasil aqui, a cotação dele está R$19, o JPC de 10 centavos, se a gente for descontar o imposto de 15%, dá 0,9 centavos em média aqui, né? Então dá um yield de 0,45%, ou seja, 0,45% sobre a cotação dele, o que é um yield muito baixo para um banco, gente. Então, o yield médio aqui dele seria 5,26%. Se a gente fosse dividir aqui, né, o yield pelo valor que ele está pagando. Então, 5% para quem está esperando dividendos a curto prazo é um dividendo muito baixo. Então, para quem está esperando a dividendos aí a curto prazo, Banco do Brasil não é uma empresa para se investir. Ela é uma empresa para se investir a longo prazo. Lembrando que quando ela recuperar essa inadimplência dela, melhorar a inadimplência, melhorar a carteira de crédito, provavelmente ela vai voltar a lucrar de 37 a 40 bilhões. E aí ela vai pagar mais de 10% de dividendos. E aí a cotação dispara, gente. Então, para quem quer investir a longo prazo, lembrando que isso não é dica de investimento, na minha opinião, para quem quer investir a longo prazo, Banco do Brasil é uma empresa muito boa. Só que a curto prazo aqui não compensa. Então, se a gente for pegar aqui, né, o guidance deles, ó, vamos pegar o guidance deles aqui. Eles estão pretendendo lucrar de 18 a 22 bilhões. Mesmo com um lucro aqui de 7,3, se a gente fosse multiplicar aqui por 4, né? 4 trimestres não daria 18 bilhões. O que o banco está esperando aqui então, né? Que nesse terceiro e quarto trimestre, o lucro deles vão ser maior, porque eles não reajustaram o guidance deles aqui. Então, eles ainda pretendem lucrar de 18 a 22 bilhões. Então, se a gente for pegar aqui, então, 18 bilhões de lucro dividido pela quantidade de ações, daria 3,40 R$3,40 por ação. Eles pagam 30% de payout, daria uma ação, um dividendo de R$1. Então, o yield esperado aqui seria de 5,36, abaixo dos 6% que o DS Bazin espera. Então, para curto prazo, Banco do Brasil não compensa, gente. Só vocês vão investir só se for a longo prazo. Eu acho que o Banco do Brasil vai se recuperar dessa queda e eu acho que a longo prazo é uma empresa muito boa. Lembrando que isso não é dica de investimento. Então a análise de hoje foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.